Eu sei que você tem um amigo... Alô? Som? Estão me ouvindo? Eu sei que você tem um amigo, alguém conhecido. Escreve para ele e passe para ele a indicação da transmissão que será feita agora. Será feita também a transmissão à tarde da nossa programação. CBT TV, cbt.tv, ok? www.cbt.tv. E a outra forma de assistir, capitalbrazilian.org. E também pelo Facebook de nossa igreja será feita toda a transmissão. Então, transmita, avise, promova a partir de hoje no sermão e também à tarde a programação que será apresentada aqui na Igreja Metodista. E depois, à noite, lá no CBC, juntos, para nos confraternizarmos. Queridos, o Cleverson é o pianista, Wesley Fonseca canta alguma das vozes, Wesley Schiavec também canta com o grupo, Rui, Lucas, Bruno e o Jonathan. À tarde, esse mistério todo vai ser desvendado. Os nossos desbravadores, nossos juvenis, jovens, vão estar interagindo com eles. Nós vamos conhecer um pouquinho a vida deles, o que eles fazem. Então não deixem de estar aqui, por favor, hoje às 18 horas. Eles vão cantar agora e depois já quero anunciar logo, apresentar o pastor Cândido, vai apresentar a mensagem. Cândido é um grande amigo meu, um irmão que temos lá em Brasília, e ele está aqui conosco também acompanhando o grupo Sétimos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos vocês. Não tinha aparência, nem formosura, homem de dores, desprezado foi, moído, traspassado pelos pecados da humanidade. O castigo que nos traz a paz, sobre ele estava. Cristo é o Cordeiro de Deus, inocente, sem defeito e sem mancha, pelos transgressores intercedeu, e ainda tomou sobre si nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu, mas ressuscitou da cruz à tumba, da tumba ao trono. Digno é o Cordeiro de Deus. Como ovelha muda ao matadouro, ele foi levado sem se rebelar, traído, humilhado, como os perversos foi sepultado.
injustiça nunca cometeu, só falou a verdade. Inocente, sem defeito e sem mancha, pelos transgressores intercedeu, ainda tomou sobre si nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu, mas ressuscitou da cruz à tumba, da tumba ao trono. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Bom sábado. É um privilégio estar aqui nessa igreja mais uma vez, em especial nessa ocasião acompanhando o Grupo Sétimos. Aqui assim, obrigado, Kevin. Tem sido uma experiência muito edificante para mim, compartilhar alguns dias na viagem que eles têm feito. O Cleverson é um grande amigo meu, ele é o diretor musical do grupo, e essa rapaziada aí que eu conheci mais de perto esses dias, eu tenho sido muito enriquecido e edificado com a amizade e a companhia de vocês. Deus continue usando cada um de vocês, viu? É muito bom estar aqui com o pastor Sandro, que é um dos meus melhores amigos. Eu falo que ele é meu irmão mais velho. Eu não tenho irmão mais velho, mas Deus me deu um de presente. Muito bom estar aqui na sua igreja, Sandro, Elmara, os meninos. E encontrar vários conhecidos. Eu queria mencionar o pastor Lamarques, que está com a sua esposa. O pastor Lamarques, eu sou um profundo admirador do ministério dele. A gente esteve junto uns anos atrás, lá em Dallas, numa semana, e naquele então eu trabalhava com o Sandro, o mundo é bem pequeno, né? E eu mencionava para ele, pastor Sandro, que das minhas experiências do SALT, uma semana que ele fez lá foi uma das mais marcantes. Falou sobre família, relacionamentos e tal. Muito bom te ver aqui, pastor. Deus te abençoe muito, viu? Vamos abrir a Bíblia. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do Êxodo. Nós vamos ler alguns versos aqui no começo. Êxodo capítulo 32. Vamos ler a partir do verso 31. Se você tem a sua Bíblia, quero convidá-lo a abri-la. Se você tem um celular, um iPad, qualquer que seja o recurso, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar a leitura dos textos. Nós vamos ler alguns textos hoje do livro do Êxodo para encontrar uma resposta. O primeiro texto que vamos ler, Êxodo capítulo 32, verso 31. Se você encontrou, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para mais uma vez orar. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de estar nesse lugar, por ter essa família espiritual da qual fazemos parte, que tanto nos ajuda na caminhada. Obrigado por termos nas nossas mãos a Tua palavra. Que nessa hora, nada do que está acontecendo lá fora, nada do que aconteceu ontem, nem do que vai acontecer amanhã, que nada nos impeça, nos distraia, nos limite a ouvir o que Tu tens a nos dizer. Que os Teus anjos formem um muro de proteção ao redor deste lugar, e que aqui
a tua presença seja sentida. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 32, o verso 31 diz assim: Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Um pouco mais adiante, no capítulo 33, no verso 18, mais algumas palavras do próprio Moisés. A Bíblia diz, Êxodo 33, verso 18: Então ele, Moisés, disse: Rogo-te, Senhor, que me mostres a tua glória. Eu nasci num lar cristão, num lar adventista, e eu passei a minha infância ouvindo as histórias da Bíblia. Os super-heróis, os primeiros que eu conheci, foram os heróis da Bíblia. Eu tenho meus personagens prediletos da Bíblia. Meu personagem predileto da Bíblia é o Davi. Aquele camarada que com a pedrinha derrubava um gigante, que matava leão, que matava urso. O camarada era corajoso, era um guerreiro. Eu gostava muito do José também, mas um que me chamava a atenção era o Moisés. O Moisés era um sujeito extraordinário, porque através dele Deus libertou um povo. Ele era um camarada também corajoso, um camarada muito habilidoso, instruído, capaz, treinado para ser rei de uma grande nação. E era encantador ver aquele camarada que conseguia, com o levantar de uma estaca, abrir mares vermelhos, fazer pão cair do céu, fazer água sair de rocha. Moisés, um camarada extraordinário. Agora, quando eu leio a história do Moisés, lá no Egito, nos seus primeiros anos de vida, sendo preparado para ser o próximo faraó, o próximo comandante daquela nação, eu encontro ali um sujeito forte, um sujeito preparado, um sujeito corajoso, capaz de fazer qualquer coisa para salvar o seu povo, capaz de matar para salvar o seu povo. Foi exatamente isso que ele fez, quando encontrou um egípcio batendo num compatriota seu. Esse era o Moisés, comandante, capaz, se preparando para comandar aquela nação. Mas quando eu acompanho Moisés nos seus anos do deserto, eu encontro um camarada completamente diferente. Manso, modesto, simples, humilde, capaz de morrer para salvar o seu povo. Foi isso que ele disse aqui para Deus, né? Senhor, se não for possível salvar o povo, eu peço que o Senhor me risque do livro que o Senhor escreveu. Eu prefiro morrer do que ver esse povo perecer aqui no meio desse deserto. Uma mudança muito sensível, muito perceptível, aconteceu na vida do Moisés. De antes ser um camarada capaz de matar, para se tornar um camarada capaz de morrer, para salvar o seu povo. Na caminhada entre o Egito e a Terra Prometida, Deus fez muitas coisas, mas uma delas foi a transformação do Moisés. Eu não sei se enquanto eu falo isso, alguém aqui nessa igreja se identifica comigo, porque quando eu leio a história de Moisés, eu fico procurando nessa história o segredo dessa transformação. Porque quando eu olho para o espelho da vida, eu vejo em mim muitas coisas das quais eu me envergonho. Muitas coisas que eu queria não ser. E é interessante, a gente já está há uns dias viajando. E pessoal, quer conhecer um amigo? Viaja com ele, viu? Eu já viajei com o pastor Sandro e a gente é amigo até hoje. Vamos para o céu de mãos dadas, com tripa e tudo. Está tudo certo. Agora, tem muita amizade que acaba em viagem, viu? Você quer conhecer E eu, quando eu viajo com meus amigos, eu fico engolindo seco, porque eu vou me conhecendo. A gente vai tocando a vida sem muitas confrontações, mas quando chegam esses momentos em que a gente se conhece, em que a gente se flagra, em que a gente se enxerga. Quando eu olho para a história de Moisés, eu fico tentando encontrar o segredo, pastor Lamarques, dessa transformação. O que aconteceu na vida de Moisés? Que um dia era esse sujeito capaz de matar, e no outro dia
um tempo depois, era um sujeito capaz de se entregar para salvar. Para entender um pouco dessa transformação, a gente passeia na história do povo de Israel saindo do Egito. Pois bem, o povo de Israel é cativo lá no Egito e Deus escolhe um homem para resgatar esse povo. Esse homem é Moisés. E Deus envia Moisés até lá com essa missão de libertar o seu povo das garras do cativeiro egípcio. Moisés vai até lá e o povo é libertado, o povo sai do Egito. Eu quero que você acompanhe comigo aqui o primeiro desses textos que nós vamos ler na Bíblia, está no livro do Êxodo, agora no capítulo 19. Capítulo 19. Deus tira o povo de Israel de dentro do Egito, de maneira miraculosa. Eles caminham pelo deserto cerca de 3 meses, eles param no lugar chamado Sinai, ali tem um monte, e Deus convida Moisés a subir naquele monte, e a Bíblia diz que Moisés passou tempo lá no monte, falando com Deus, em contato com Deus, e Moisés desceu de lá, daquele monte, e a sua face estava como? Vamos lá, essa parte que eu tenho que ver se tem alguém comigo aqui, acompanhando o que eu estou falando. Moisés sobe no monte, fala com Deus, e desce de lá, a sua face está como? Não é isso mesmo? Sim ou não? Então, a primeira parte é que não é assim que aconteceu. Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles andaram 3 meses pelo deserto, agora eles chegam ao Sinai, Moisés sobe ao monte para falar com Deus, ele passa tempo falando com Deus, mas ele desce daquele monte e nada demais aconteceu. O verso 3 do capítulo 19 diz assim, subiu Moisés a Deus no monte, o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e como vos cheguei a mim. No verso 7, a Bíblia diz que Moisés veio, desceu, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés subiu no monte, desceu do monte, e a sua face está do mesmo jeitinho que estava antes, pessoal. Eu acho interessante, nesse primeiro encontro de Moisés com Deus no monte, o que Deus fala para ele. Moisés, você viu o que eu fiz aos egípcios, né? E como levei vocês sob asas de águia, e como vos fiz chegar a mim. Antes de levar o povo de Israel para a nova terra, antes de levar o povo de Israel para o deserto, antes de dar ao povo de Israel um novo endereço, um novo roteiro, um novo sonho, Deus estava oferecendo ao povo de Israel um novo relacionamento. Antes de atravessar o deserto e chegar na terra prometida, Deus pretendia que aquele povo se achegasse a Ele. Porque não adiantam as bênçãos de Deus sem que a gente desfrute da maior bênção de todas, que é ter um relacionamento profundo, íntimo, genuíno com o Deus verdadeiro. Quando Deus diz através de Moisés ao povo, vocês lembram o que eu fiz aos egípcios? Ele está nada mais, nada menos do que relembrando as 10 pragas enviadas para o Egito. Cada uma daquelas pragas era um recado do Deus verdadeiro a uma divindade falsa adorada no Egito por egípcios e por israelitas também. O povo de Israel estava afastado de Deus. E eu fico pensando às vezes, meus amigos, quando a gente entra pelas portas da igreja e a gente acha que o que de mais especial nós podemos ter de uma relação com Deus são coisas que Deus pode nos dar. São coisas que a gente alcança, podem ser curas, podem ser restaurações de relacionamentos talvez, podem ser conquistas de sonhos acadêmicos, profissionais, ou conquistas materiais, e não tem nada de errado nisso. Mas antes de chegar até o sonho, Deus pretende que ao longo dessa caminhada a gente desenvolva um relacionamento com Ele. Pois bem, Moisés sobe no monte, desce do monte, não aconteceu nadinha, pessoal. Agora no verso 8 do próprio capítulo 19, no final do verso 8 diz assim, e Moisés voltou ao Senhor, relatou ao Senhor as palavras do povo, era a segunda vez. O verso 14 diz, Moisés, tendo descido do monte ao povo,
consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Moisés subiu no monte, desceu do monte, está tudo certo, não aconteceu nada. No verso 20 do próprio capítulo 19, a Bíblia diz: descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Verso 25, último verso deste capítulo. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Você encontrou a face de Moisés brilhando aqui, sim ou não? Nem eu. Aqui vem o capítulo 20. E se você é um bom adventista do sétimo dia, você sabe o que aconteceu no capítulo 20 do Êxodo. O que aconteceu aqui? Deus fez o quê? Entregou o que ao povo? A sua lei, os 10 mandamentos. E eu tenho certeza que quando Deus chamou Moisés para subir ao monte, neste que já era o 4º encontro, este foi um encontro muito especial. A Bíblia diz que havia luzes especiais, havia sons. Deus disse que o povo deveria guardar uma certa distância, deveria esperar com expectativa aquele momento em que a sua lei seria entregue a Moisés, e seria o norte, o roteiro, a bússola para guiar o povo em sua caminhada espiritual. Mas eu desafio você. O verso 21 do capítulo 20 diz assim: o povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Moisés subiu. Mas eu desafio você a ler o capítulo 20, o 21, o 22, o 23. E se você encontrar em alguma dessas páginas aqui a face de Moisés brilhando, eu dou para você a chave do carro do pastor Sandro. Não tem nada aqui, pelo menos até essa parte, de Moisés com a face brilhando. Eu me lembro de uma vez que eu estava falando sobre isso lá na igreja dos meus pais, em São Luís do Maranhão. Santo Luís, também tem no Brasil, né? E eu estava pregando esse sermão e minha mãe já estava se contorcendo no banco. Ela achou que eu não sabia onde é que estava a história de Moisés com a face brilhando na Bíblia. E ela: filho, o capítulo... Eu falei: mãe, calma, vamos chegar juntos lá, vai dar tudo certo. A questão é que aqui está o mesmo Moisés, subindo o mesmo monte, para se encontrar com o mesmo Deus, mas Moisés sobe no monte, desce do monte, e não acontece nada de diferente. O que aconteceu um dia para que Moisés subisse naquele monte, se encontrasse com o seu Deus, e de lá voltasse com a face brilhante? Esse é o segredo de Moisés, que eu pretendo seja o meu segredo também. O segredo das mudanças que eu desejo ter na minha vida, porque a face brilhando era apenas um símbolo das profundas transformações que Deus havia realizado na vida e no coração de Moisés. O capítulo 24 traz mais um dos encontros de Moisés com o Senhor neste monte. No verso 9, você lê comigo assim, capítulo 24 do Êxodo, verso 9. E subiram ao monte Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Esse foi um encontro diferente. Dessa vez, Moisés não subiu sozinho, ele subiu com uma equipe grande, não foi? 70 líderes, e dentre esses havia Arão, Nadab, Abiú. Arão, você sabe, era o irmão de Moisés. Nadab e Abiú, você sabe quem eram? Os filhos de Arão. A Bíblia não conta muitas coisas sobre esses dois rapazes, mas a Bíblia diz que alguns intérpretes falam que meses depois, outros sugerem que semanas depois desse encontro, eles entraram no lugar santo com um fogo estranho e foram fulminados na presença de Deus. Subiram ao monte, e a Bíblia diz assim, eles viram a Deus, não me pergunte como, eu não sei explicar, mas de alguma forma eles viram a Deus, e o texto diz, Deus não achou motivo para lançar a mão sobre eles, para tocá-los, Deus não achou repreensão a fazer, Deus os aceitou na sua presença, mas eles subiram no monte, desceram do monte, e a sua face não estava brilhando. Aliás, poucos dias depois, a sua face estava pálida, com as cores da morte. Sabe o que esse encontro me diz? Esses dois jovens, eles faziam parte da linhagem mais especial do povo de Israel. Eles tinham como a sua profissão o ofício mais sagrado que existia. Eles viviam no pedaço mais sagrado do território de Israel. Mas eles transformaram as bênçãos que tinham
na pior maldição. Uma vez eu ouvi um professor nosso, pastor Amin Rodor, vocês devem conhecê-lo muito bem. Numa das classes ele falou uma frase, ele disse assim, sentar-se nos bancos da igreja, sábado após sábado, ou culto após culto, não faz de você um cristão. Assim, como se você passar uma noite sentado na garagem, você não acorda um carro, não é verdade? Estar nos lugares certos, ter rotinas espirituais, não necessariamente afeta a nossa vida. E talvez eu esteja falando para alguém que veio hoje a esse lugar de culto, simplesmente trazido pela força da sua rotina, ou pela tradição da família, ou porque aqui é um oásis no meio dessa semana árida que boa parte de nós temos, de trabalho, de cansaço, e aqui a gente tem mais do que uma família de fé, a gente tem pessoas que falam o nosso idioma, que nos abraçam, que nos tratam bem. Mas é possível entrar por essas portas e sair por elas afora sem ter um real encontro com Jesus. E, como pastor, este pequeno relato, ele me traz profundas reflexões, porque nós estamos falando aqui da família pastoral de Israel. Eles manuseavam coisas sagradas, e eu não quero que ninguém seja tentado a deslocar essa aplicação apenas para o pastor Sandro, o pastor Cândido, o pastor Lamarx, os outros pastores que estão aqui. Eu quero que a gente olhe para esse texto entendendo assim, se eu conheço as coisas sagradas, se eu convivo com coisas santas, eu sou igualmente tentado a torná-las coisas de sua menos importância. A gente vive esbarrando em coisas sagradas e a gente pode considerá-las coisas quaisquer e correr o mesmo perigo de subir à presença de Deus, de ir à presença de Deus e de lá sair, sem que nenhuma diferença isso tenha feito na nossa experiência. Mas no meio desse encontro, que havia tantas pessoas, não é? Pelo menos 74 aqui, 74, tinha um grande grupo, mas no meio desse encontro, olha o que diz o verso 18, o último verso do capítulo 24. No meio desse encontro, e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e passou ali vários dias. O que esse verso está me dizendo, meus amigos? É que Moisés subiu ao monte com aquele grande grupo, mas mesmo no meio daquele grande grupo, Moisés deu passos a mais, ele subiu um pouco mais, e a Bíblia diz aqui que ele entrou no meio da nuvem. Você sabe que essa nuvem era um símbolo da presença de Deus guiando o seu povo. Não sei se alguém observou, mas há uma espécie de progressão nos encontros que Moisés teve com Deus até aqui. No primeiro encontro, Moisés sobe ao monte. No encontro seguinte, a Bíblia diz, Deus o esperou no cimo do monte, na parte mais alta do monte. No encontro anterior, a Bíblia disse assim, e Moisés se aproximou da nuvem, mas aqui, Moisés entrou na nuvem. O que a Bíblia está me dizendo, de maneira implícita, é claro, é que Moisés estava crescendo na sua intimidade com Deus. Ele estava se tornando alguém mais íntimo de Deus. Moisés queria experimentar algo mais. E quer que eu te diga o que isso tem a ver com a gente? Você está nesse lugar de adoração com muitas pessoas, mas é possível que hoje Deus esteja dizendo para você, ei, eu sei que você está aí na igreja, mas é com você que eu estou falando. Eu tenho algo para dizer para você, que ninguém mais aqui vai ouvir. Eu tenho uma impressão para deixar no teu coração. Não deixe que nada te impeça de receber o que Deus tem para dizer só para você hoje, neste lugar. Apesar de tudo, apesar inclusive desse que está aqui à frente, mas Deus pode estar convidando você assim, vem um pouco mais, para não dizer chega mais perto. Entra na nuvem. Eu quero dizer algo especial para você. Sabe qual é a frustração dessa história até aqui? É que se você
folhear as suas páginas aí da sua Bíblia pelos capítulos 26, 27, 28, 29, 30, você vai encontrar um monte de orientação que Deus deu para Moisés sobre o santuário, sobre os utensílios, sobre alguns rituais, mas você não encontra até aqui a face de Moisés brilhando. Aliás, esse já era o 5º encontro. E quando Moisés desceu desse encontro, no capítulo 32, verso 15, eu vejo a face de Moisés não brilhante, eu vejo a face de Moisés vermelha, porque Moisés desceu do monte irado. Quando ele desceu, ele encontrou o povo fazendo o quê, pessoal? Verso 15 do capítulo 32. Então, voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e outro lado estavam escritas, e o restante do relato diz que, ao descer do monte, Moisés viu o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés ficou irado, quebrou as tábuas, e no capítulo 32, nós chegamos ao verso 31 que lemos no início. Moisés sobe mais uma vez no monte, e a Bíblia diz assim: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Senhor, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés está no mesmo monte, falando com o mesmo Deus, mas o assunto da sua conversa, nesta ocasião, explicitado, é um assunto diferente. Moisés está falando com Deus a respeito do seu povo. E sabe, um encontro genuíno com o Senhor, um encontro transformador com o Senhor, inevitavelmente nos leva para as salas da comunhão. Você quer um segredo para a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus ser superficial e rasa, sem significado, sem transformação? Sabe qual é o segredo para esse desastre espiritual? É você falar com Deus apenas sobre o que você quer para a sua vida. É você pedir para Deus coisas para a sua vida. É você falar com Deus sobre o que você entende que seria o melhor para a sua vida. Deus começou a fazer uma transformação na vida de Moisés, e ele agora está diante de Deus falando sobre o seu povo. E quer saber uma coisa interessante? Moisés na Bíblia, ele é um tipo de Cristo. É por isso que lá no Evangelho, sobretudo o Evangelho de Mateus, Jesus, ele como que repete algumas ações de Moisés. Assim como Moisés subiu no monte sucessivas vezes para falar com Deus e receber a lei para dar ao povo, Jesus, no começo do Evangelho de Mateus, é aquele que sobe no monte e dá uma nova interpretação da lei de Deus. Jesus é o cumprimento da profecia. Ele é maior do que Moisés, mas aqui Moisés é um tipo de Cristo, porque ele sobe ao monte, se coloca entre Deus e o povo e diz assim: Senhor, se não for possível salvar esse povo, eu prefiro morrer. Me diga se não foi isso que Jesus fez quando veio a essa terra. Eu prefiro que esse povo se salve, então eu prefiro morrer pela salvação do meu povo. Quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor Deus, inevitavelmente, nós nos tornamos pessoas mais parecidas com Jesus. A gente vive hoje num mundo, pessoal, em que as pessoas dizem que cada um tem que escrever a sua história. Você é livre. Você pode escrever a sua história. Você é livre para fazer suas decisões, para tomar os seus caminhos, para seguir o seu rumo. Mas quanto mais as pessoas se sentem livres e tomam o controle da vida para seguir os caminhos que bem pretendem, cada vez mais as pessoas são mais e mais parecidas. Caminham como um gado assim, pela mesma cerca, para comprar as mesmas coisas, vestir as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, ir aos mesmos lugares, ter os mesmos entretenimentos, construir famílias da mesma forma. O mundo que se sente tão livre foi aprisionado por essa liberdade falsificada. Eu aprendi através da Bíblia que a única maneira de ser livre e escrever uma história autêntica é quando eu peço para Deus escrever a sua história na minha história. Quanto mais parecido com Jesus eu e você somos, mais parecidos com nós mesmos nós nos tornamos. Quanto mais parecidos com Jesus, quanto mais temos de Jesus escrito na nossa história, mais a gente é diferente das pessoas que estão à nossa volta e mais a gente se aproxima
da melhor versão de nós mesmos, a versão que Deus planejou para a nossa existência. O meu sonho é que o que acontece com Moisés, que acontece com Davi, que acontece com José, tipos de Cristo, é que nós sejamos também tipos de Cristo. E quando as pessoas olharem para a nossa história, elas encontrem pedaços da história de Jesus ilustrada na nossa história. Moisés está se tornando alguém mais e mais parecido com Jesus. O ponto triste até aqui é que Moisés desce desse encontro com Deus, e nós chegamos ao capítulo 33, o verso 4 diz que o povo, ouvindo essas más notícias, o povo recebendo a notícia de Moisés que havia descido do monte. Moisés desceu do monte e a face dele ainda não está brilhando. Pois bem, a essa altura do campeonato, pessoal, Moisés já era um homem de idade avançada. Subir aquele monte já não era uma atividade tão simples assim. O texto bíblico sugere que as suas sucessivas subidas àquele monte, elas cessaram. E Ellen White também complementa este relato dizendo que os encontros de Moisés com Deus passaram a ser numa tenda, chamada tenda do encontro, tenda da congregação. E a Bíblia menciona, e Ellen White reforça isso, cada vez que Moisés entrava naquela tenda para falar com Deus, o povo aguardava com expectativa na entrada de suas próprias tendas, porque sempre que Moisés falava com Deus, algo diferente aconteceria. E algumas coisas muito bonitas e profundas aconteceram nesses encontros de Moisés, não apenas no monte, mas nessa tenda, chamada tenda do encontro. Eu quero sublinhar pelo menos 2 orações que Moisés fez em alguns desses encontros. Eu quero sublinhar a que está escrita no capítulo 33, verso 13. Em dado momento de sua relação com Deus, Moisés diz assim, Senhor, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu saiba que eu achei graça diante do Senhor. Em outras palavras, Moisés está dizendo assim, Senhor, se o Senhor gosta mesmo de mim, me diz o que vai acontecer, me diz por onde o Senhor vai guiar minha vida, me diz o que tem depois da próxima curva do meu destino. E será que a gente já não se fez essa pergunta e já não fez para Deus uma pergunta parecida com essa? A gente que vive nesse mundo de tanta ansiedade, de expectativa, um mundo tão veloz, o que vai acontecer? Deus, me mostra. Seria tão bom se o Senhor me mostrasse o que vai acontecer. Eu acho super interessante a resposta que Deus dá para Moisés nesta oração. Me mostra o caminho, Senhor. E a resposta de Deus é, verso 14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Você quer saber o caminho, Moisés? Não importa o caminho. O que importa é que eu vou com você pelo caminho. E a minha presença dá descanso que as respostas não conseguem dar. Vai comigo, porque eu sou o caminho. Olha Moisés crescendo na sua compreensão da sua caminhada de fé. E a gente chega ao verso 18. Um outro pedido bem ousado que Moisés fez. Moisés diz assim, Senhor, rogo-te que me mostres o quê? A tua glória. E mais uma vez Deus dá uma respostazinha bem legal para Moisés. Senhor, me mostra a tua glória. E o verso 19, Deus fala assim, farei passar diante de ti toda a minha, o quê? Senhor, eu pedi a glória, bondade também é super legal, mas eu queria ver a glória. Ok, Moisés? Vou fazer passar a minha bondade. Senhor, é a glória. Moisés, está entendido. Eu vou fazer você ver, conhecer a minha bondade. A gente tem uma confusão enorme quando a gente pensa sobre a glória de Deus, não é? Quando a gente pensa na glória de Deus, a gente pensa num brilho, numa luz, numa cor. A gente pensa num fenômeno parecido com o que aconteceu em Êxodo 20, né, quando Deus deu a lei para Moisés, para o povo de Israel. Mas eu aprendi na Bíblia que a glória de Deus, pessoal, em última análise, é o caráter de Deus. A gente fala muito assim, vamos dar glória a Deus. E quando a gente fala isso na igreja, a gente geralmente pensa assim, vamos dar glória a Deus, vamos falar aleluia, vamos levantar as mãos, e não tem nada de errado nisso, em falar aleluia, falar amém, levantar as mãos, bater palmas, não tem nada de errado nesse negócio. Mas em última análise, dar glória a Deus é refletir na nossa vida o caráter de Deus.
Deus, Ele escolheu um jeito extraordinário de mostrar para o mundo o seu caráter. Sabe qual foi? Ele escolheu oferecer para nós essa possibilidade de ter na nossa vida o seu caráter. Ele escolheu se apresentar para o mundo através do seu caráter impresso na nossa vida. Olha o que Deus está fazendo com Moisés. Aquele que era audaz, que era corajoso, que era capaz de matar, agora vai crescendo em comunhão com Deus, vai se aprofundando na relação com Deus, vai a cada vez mais se parecendo com Jesus, e agora está entendendo que a glória de Deus é o caráter de Deus. Eu fico pensando, meus amigos, que o segredo para as nossas relações com Deus, aliás, para as nossas relações com as pessoas, é a nossa relação com Jesus. As nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta não são nada mais do que o reflexo do nosso relacionamento com Jesus. Um tempo atrás, eu visitei uma pessoa muito querida. Eu não vou falar o nome, alguns aqui devem conhecê-la. Eu estava passando por Arthur Nogueira, estou dando as dicas. E eu gosto tanto daquela família, que eu falei assim, quase falei o nome. Eu queria ficar aí na sua casa uma noite. Eu estava na casa de outros amigos e tal, talvez estava passeando pela casa do pastor Sandro quando estava lá em Jundiaí, mas eu tinha que passar em Arthur Nogueira, e eu falei, quero ficar com vocês um pouquinho. E aquela pessoa falou assim, tá bom, Cândido, claro. Eu me atrasei um pouco nos meus compromissos daquela noite e cheguei muito tarde em casa. O pessoal já estava dormindo, mas me orientaram, deixaram a chave no lugar X, tal. O problema é que eles saíram de madrugada ainda, foram fazer uma viagem, e eu que fui para lá pretendendo um encontro, não pude encontrá-los. Quando eu acordei, tinha uma mesa posta assim de café da manhã, aquela, acho que era a melhor anfitriã que eu já conheci na vida, dos muitos que eu já conheci. Uma mesa posta, flores na mesa, do lado de um dos pratos tinha um bilhete, falando de como era bom me receber, de como a nossa amizade era bonita e tal, dando as orientações sobre o dia, lamentando a gente não ter podido se encontrar, porque logo depois eu iria embora também. E enquanto eu estava tomando meu desjejum, eu percebi que tinha um caderno do lado, assim, de onde eu estava sentado. Pessoal, eu não faço isso sempre, tá? E nem recomendo ninguém a fazer. Mas o caderno tinha uma caneta dentro, e na beirada da folha dava para ler algumas palavrinhas soltas. Eu hoje mandei a mensagem para essa pessoa, e confessei o meu pecado, por isso que eu estou contando aqui em público, tá? Eu abria as páginas daquele caderno. Naquele caderno eu encontrei como se fosse um diário de uma pessoa com a sua coleção de descobertas, dúvidas, perguntas, medos, tudo que ela experimentou durante o seu contato com a palavra. E sabe, a palavra é mais do que algo, a palavra é alguém. Eu li, e eu vou confessar, eu li 3 páginas, tá? Não mais do que isso, porque eu falei, não, daqui a pouco eu vou descobrir coisa que não é para descobrir, então é melhor fechar enquanto está só nos dias de sol aqui. Eu li aquelas páginas, e sabe, pessoal, ali não tinha um relato de alguém que lê a Bíblia, ali tinha um relato de alguém que estuda a Bíblia. Uma pessoa que vai na livraria, na papelaria do lado de casa e tira xerox dos mapas dos tempos bíblicos e cola lá naquele caderno para dizer, Jesus, hoje eu descobri que as viagens de Paulo foram por aqui, por ali e tal. Olha como ele estava disposto a pregar, olha como... Pessoal, cada página que eu virava, uma lágrima que era roubada de mim. Porque eu estava vendo ali o roteiro de uma vida de crescimento espiritual. Uma vida que certamente tem pontos altos e baixos. Eu não duvido disso. Não tem ninguém perfeito desse lado da eternidade. Mas ali estava uma pessoa que genuinamente busca a Deus. No final das 3 páginas que eu lia, tinha sempre uma espécie de oração. Jesus,
Hoje a tua palavra me disse que eu devo mudar isso, ou que eu devo crescer naquilo. E me ajuda a viver hoje essa experiência. Sabe por que aquele caderno estava ali daquele lado e com aquela caneta por dentro? Ele estava denunciando o uso de horas antes. Aquela pessoa que eu fiz tanta questão de mudar o meu roteiro para passar uma noite na casa daquela pessoa, daquele casal, eu fiz questão de ir lá porque é uma pessoa que quando eu estou perto dela, eu me sinto perto de Deus. Sabe, uma pessoa amorosa, carinhosa, cuidadosa, uma anfitriã extraordinária, uma pessoa que cativa, que pensa no outro. E foi lendo aquelas 3 páginas que eu descobri o segredo. As nossas relações com os outros, elas são nada mais, nada menos do que um reflexo da nossa relação com Deus. Uma vez eu tinha uma amiga também que era uma pessoa maravilhosa e tal, falava assim, puxa vida, fulana, você é uma pessoa tão extraordinária e tal, qual é o segredo? Ela falou assim, Cândido, olha, eu busco muito a Deus, e eu fico pensando que eu ainda sou tão imperfeita. Eu falei, que isso? Ela falou, não, eu sou desse jeito aí que você gosta, amém por isso, eu sou assim porque eu oro demais, imagina se eu não orasse. E às vezes a gente desanima da vida espiritual porque não vê todos os progressos que a gente desejaria ver, não é verdade? Mas imagina se a gente cometesse a loucura de largar as mãos de Deus e viver a vida de acordo com nossos impulsos, nossas paixões, para que ninguém saia daqui desesperado e triste. Eu alcanço o que está escrito no capítulo 34. No verso 4, a Bíblia diz assim, Êxodo 34, verso 4, lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor ordenara. Eu não sei se alguém aí fez questão de contar. Alguém aqui pode achar uma mera casualidade, mas este foi o 7º encontro de Moisés com Deus no monte. E eu também não quero impor ao texto bíblico nada que não está aqui. Mas para mim me chama a atenção o fato de este encontro ter sido na madrugada. Na primeira hora do dia. Eu acredito que existe algo especial quando nós buscamos a Deus logo na madrugada. Tem gente que força muita barra com esse negócio de madrugada, tá? E eu vi uma pessoa falando assim, não, pastor, eu oro de madrugada que é para eu ficar lá na frente, na fila do céu. Que é para Deus me atender primeiro. Deus é SUS, é? Que é isso, rapaz? Deus atende todo mundo, não tem nada disso aí. Sabe por que eu acho que é importante a gente se encontrar com Deus na madrugada? E aqui eu tenho 2 pastores com quem eu convivi, conversando muito mais com o pastor Lamarques um pouco, o suficiente para saber que são 2 pastores que buscam a Deus na madrugada. Eu me lembro que o primeiro concílio que eu participei lá na Placa, em Brasília, o Sandro era o meu chefe lá, e a gente ficou num quarto de hotel, num concílio. E, pessoal, eu aprendi que nessa vida é melhor puxar saco do que puxar carroça, não é verdade? O Sandro era meu chefe, eu falei, não, pastor, você fica no quarto, eu fico nessa cama aqui de plástico que tem aqui na sala do hotel. Tá tudo certo, né? Não ia ficar os 2 na cama de casal, não é verdade? Então ele ficou lá e eu fiquei na sala aqui, no sofá-cama que tinha. E eu me lembro da primeira noite, quando eu precisei de alguma coisa no quarto, que eu abri a porta, estava o pastor lendo o livro Desejado de Todas as Nações. E eu me lembro, cada vez que eu viajo para pregar, inclusive, pastor, quando eu fui lá em Dallas para fazer a semana, eu ligo para o Sandro, sexta-feira à noite. Sandro, me dá algum conselho aí para começar essa semana, rapaz. E a frase que ele sempre fala é a mesma. O pastor que ora é o bom orador. A oração. Pastor Lamarques, no começo de cada dia, eu podia ver as luzes do escritório acesas e buscando a Deus antes de tudo. Sabe o que para mim faz a diferença em buscar a Deus na madrugada, pessoal? A madrugada é a hora do silêncio. Silêncio das ruas, silêncio da casa, silêncio da alma. Antes de ouvir qualquer voz, antes de pedir qualquer conselho, antes de dar qualquer resposta, que profunda diferença faria na nossa vida espiritual se víssemos a face de Deus. Moisés subiu no monte, ainda era madrugada. E para encurtar a minha história, de lá ele desceu
com a sua face brilhando, refletindo a glória de Deus. Eu li sobre isso o que Ellen White escreveu, e ela disse que depois deste encontro de Moisés com Deus, todas as outras vezes que com Deus esteve, ele saía da presença de Deus com a sua face brilhando. Essa foi uma mudança, não desse episódio, mas foi uma mudança pela vida inteira. Um tempo atrás eu vi uma história de um garoto que saiu a passear numa das ruas da sua cidade com o seu pai. Aquele não era um país cristão. Aquele garoto foi com seu pai até uma das praças, e ali havia uma grande catedral. Quando ele se aproximou daquela catedral, chamou a atenção do menino um vitral bem bonito que tinha na fachada da igreja. Aquele garoto, a sua atenção foi chamada para aquele ponto, porque a luz do sol batia no vitral, e por dentro da igreja, ele conseguia ver pessoas andando. Imagina aquelas cores, aquele brilho, aquelas pessoas andando. Aquela imagem marcou profundamente a memória daquele menino. Ele falou: pai, quem são aquelas pessoas lá dentro? O homem não era um homem religioso, mas pela arquitetura do prédio, pelo lugar em que a igreja estava, ele respondeu para o filho: filho, aqueles lá são os cristãos. O garoto guardou aquela palavra e foi embora para casa com seu pai. No outro dia, a aula na sua classe era sobre religiões. E a professora começou aquela aula fazendo uma pergunta: alguém aqui saberia dizer quem são os cristãos? O pessoal da turma, crianças pequenas, ninguém tinha uma boa resposta para oferecer. E os que desconfiavam da resposta não tinham coragem de oferecê-la para a apreciação de toda a turma. Mas a professora insistiu e falou: alguém saberia aqui quem são os cristãos? Alguém saberia dizer quem são? Aquele garoto, no seu coraçãozinho, ele compreendia que tinha resposta, e sem medir as consequências, ele levantou a mão. Então, logo tivesse levantado a mão, começou a se arrepender, né? Porque os olhos, todo mundo virou para a cadeira dele. A professora andou até o lugar onde ele estava sentado, Ronald, e falou assim: então você sabe quem são os cristãos? Então diga para nós aí, diga para a turma, quem são os cristãos? E a resposta que aquele menino deu, para mim é uma das melhores definições para o que é um cristão. Ele disse: professora, os cristãos são as pessoas que brilham. Os cristãos são as pessoas que brilham. Sabe o que eu acho engraçado? Interessante, desafiador, angustiante. Deus escolheu entregar o seu brilho para o mundo, através da igreja. Deus poderia ter enviado anjos, ter convidado seres de mundos não caídos, mas Deus escolheu entregar um pedaço de si para cada um de nós. Escolheu se entregar para o mundo através de vidas transformadas. Sabe o que é a igreja? Igreja é o que acontece quando as luzes desse lugar se apagam, quando as portas desse templo se fecham e quando a gente se espalha pelas ruas, padarias, farmácias, casas, escolas, escritórios, oficinas. É quando cada um de nós se espalha pelos cantos dessa cidade, desse estado, desse país. É quando as trevas do pecado, da maldade, do preconceito, da violência, do desamor, da injustiça, da corrupção, é quando a indiferença, é quando a frieza, é quando a traição, é quando tudo isso tenta apagar as luzes ao redor das pessoas, e como a gente encontra pessoas tristes, deprimidas, angustiadas, desistindo da vida, porque está escuro, porque não vem uma luz no fim do túnel, porque já não conseguem ver amor, não conseguem ver perdão, não conseguem ver esperança. É quando parece que tudo está muito escuro, e alguém se levanta e reflete o caráter de Deus. Aí aconteceu a igreja. É quando as pessoas se perguntam sobre a injustiça e um cristão se levanta para repartir o que tem. É quando a moeda de troca é a mentira e um cristão se levanta e é honesto. É quando as pessoas dão um tapa em resposta a uma traição e um cristão se levanta
e diz: eu perdoo. Quando alguém se levanta e oferece para o mundo um reflexo do caráter de Deus, uma luz se acende e a glória de Deus se espalha por todos os lados. Eu não sei como tem sido a sua vida espiritual, a sua caminhada com Deus. Se eu estou falando disso aqui de manhã, é porque talvez esse seja o meu maior desafio pessoal. Eu sinto que preciso crescer mais na minha comunhão com Deus. Eu sinto que preciso ser um retrato mais fiel do que Deus é para as pessoas à minha volta. Se alguém aqui compartilha comigo esse desafio, eu quero convidá-lo no final deste culto a fazermos uma oração. Não é mais madrugada, mas sempre é tempo para falar com Deus. O grupo Sétimos vai cantar mais uma canção, que já é uma oração. E eu queria que você pegasse carona nessa oração cantada. E se tiver algo que você precisa falar com Deus, fale agora. E se você tiver que dizer hoje para Deus: Senhor, eu quero te buscar com mais intensidade. Eu cansei de entrar por essas portas adentro e sair daqui e não sentir nenhuma diferença na minha vida. Mas eu quero sair hoje da tua casa com a minha vida, o meu rosto, o meu coração transformados, porque eu tive contato com a glória do Rei do Universo. Se tem alguém que precisa dizer isso de uma maneira mais íntima para Deus, eu queria convidá-lo a manifestar isso com um gesto. Se você sentiu o desejo, enquanto ouve essa canção, se levante. E se quiser, vem aqui para perto. Eu quero orar junto com você. Madrugada, madrugada vem. Nem nasceu o sol, o dia ainda nem começou. Somos só nós dois, o Rei do Universo e eu. Venho aqui pedir, abrir todo o meu coração e sem reservas procurar tocar a tua mão. Metade desse mundo ainda não acordou. A lua tá cansada, mas não se retirou. E eu já sinto em mim o teu frescor. Preciso tanto ouvir tua voz. Preciso tanto ouvir tua voz. Sentir, sei que tu aqui bem perto estás. Perto estás. Sei que ouves minha oração. Me escutas quando eu pedir. Quando eu pedir perdão, eu não sei dizer ao certo o que me trouxe aqui, mas eu sinto em mim arder o teu imenso amor. O teu amor. Quantas vezes quis me aproximar de ti, Senhor, e fiz promessas que jamais eu consegui cumprir.
vozes desse mundo me chamaram a atenção. As luzes do pecado me ofuscaram a visão. Mais uma vez eu venho te pedir, Pai, preciso tanto ouvir tua voz e sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração, me escutas quando eu pedir perdão. Madrugadas pra junto do meu Deus. Madrugada me devolve a paz do céu, pois eu sei que só um instante junto aos pés do Pai amante vai se transformar meu viver. E ao invés de andar errante, Inseguro, vacilante, concentrar a minha vida em Jesus, só em Jesus, e vou trazer no rosto o brilho de quem encontrou seu Deus. Pai, preciso tanto ouvir tua voz, sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração, me escutas quando eu pedir perdão. Me escutas quando eu pedir perdão. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Pai amante, insistente e profundamente misericordioso. Quantas vezes temos desperdiçado o privilégio de falar contigo e, em consequência disso, temos vivido uma vida árida, sem vibração espiritual, sem desejo de falar de Ti, cansados. Obrigado pelo convite da Tua palavra hoje, de mais uma vez subimos ao monte da comunhão. Se alguém aqui que precisa fazer ajustes em sua agenda, em sua rotina, para que a comunhão seja mais profunda e significativa, que o Senhor mais uma vez, Pai, dê forças, dê ânimo
e nos ajude a colher as consequências positivas desta decisão. Que ao sairmos por essas portas afora, saiamos de mãos dadas com Jesus. Que Jesus seja sempre o primeiro, o último e o melhor em tudo da nossa vida. Pois é em nome dele que oramos e nos entregamos. Amém. Amém. Daqui nós vamos nos despedir, nós já podemos sair. E lembrando que hoje à tarde estaremos juntos lá, tá bom? Aqui.